A mobilização silenciosa já começou na Rússia, e não são apenas as autoridades que buscam voluntários para trabalhar com contas vivas. O país caminha a passos largos para um cenário de guerra civil, alerta um fórum não oposicionista que analisa os bastidores do Kremlin. Enquanto isso, a desmilitarização avança. Um avião de transporte militar com 76 tripulantes russos foi abatido longe da linha de frente ucraniana. Como resposta, Putin convocou uma nova reunião de emergência e o Pentágono, por sua vez, realizou o lançamento de um míssil nuclear. Mas os acontecimentos não se limitam à Ucrânia e à Rússia. Até mesmo em Minsk, grupos terroristas agiram, enquanto em Moscou, blogueiros e supostos traidores foram caçados pelas ruas. Até a amante de Putin protagonizou um casamento cínico em plena zona de ocupação. E tem muito mais, as notícias mais urgentes e exclusivas com detalhes que você só encontra aqui, antes de qualquer outro veículo. Enquanto Putin mal assinava a nova lei, a convocação de reservistas já se espalhava pelo país. Pelo menos 15 regiões russas estão recrutando moradores locais para formar um contingente de reserva, com a missão de proteger instalações estratégicas, incluindo usinas nucleares. Jornalistas investigativos vasculharam anúncios em páginas de autoridades, grupos de redes sociais e comunicados de prefeituras e grandes empresas. A campanha se estende de Leningrado e Novgorod até o Krai de Perm e Krasnoyarsk, tudo acelerado pela aprovação da lei que autoriza o uso de reservistas na defesa do território russo. Em Nizhny Novgorod, garantem que os convocados não serão enviados ao fronte, mas em Bryansk já admitem que poderão ser usados para conter grupos de sabotagem e operações antiterroristas, com salários que variam de 40 a 100 mil rublos. Em regiões mais distantes, os valores caem para 2 a 10 mil. A segunda maior força militar do mundo e seus serviços de inteligência parecem não dar conta dos drones ucranianos, então o Kremlin aposta em uma mobilização em massa. Será que vai funcionar? Enquanto isso, as forças armadas da Ucrânia desativaram a última usina nuclear russa no litoral do Mar Negro. Segundo fontes, a instalação em Tuapse foi paralisada e drones ucranianos atingiram um terminal de petróleo, causando um vazamento de mais de 3,5 quilômetros. Navios-tanque foram danificados, e embarcações fugiram às pressas dos portos. A ofensiva aérea ucraniana já afetou 1 em cada 3 refinarias na Rússia, reduzindo em 10% a capacidade de processamento de petróleo desde julho. E não foi só isso. Um avião de transporte russo, com tripulação do país, foi abatido no Sudão, longe de qualquer zona de conflito. O aparelho, comprado no Quirguistão por 12 milhões de dólares, levava russos a bordo. Não se sabe o destino dos ocupantes, mas as chances de sobrevivência eram mínimas. Esse não é um caso isolado. No Darfur, onde interesses estrangeiros e grupos armados paralelos operam, outro Il-76 foi derrubado, provavelmente com mais russos a bordo. Moscou, como sempre, silencia. Enquanto o caos se instala, a Rússia enfrenta problemas até onde menos se espera. O cosmódromo de Vostochny, símbolo do poderio espacial russo, ficou sem energia por falta de pagamento. Não foram drones ucranianos nem sabotadores, mas sim a inadimplência crônica. A dívida, que já ultrapassa 51 milhões de rublos, levou a empresa de energia a cortar o fornecimento. O incidente paralisou obras essenciais, como o complexo de lançamento da nova família de foguetes Angara, projeto que o Kremlin usava para propagandear o status de potência espacial. Agora a realidade mostra sua face. Você que acompanha essas informações tem um papel fundamental. Cada compartilhamento, cada curtida, cada comentário e cada visualização até o fim ajuda a levar a verdade a mais pessoas. É graças ao seu apoio que conseguimos alcançar milhares de novos leitores. Continue conosco e faça parte dessa rede de informação independente. A possibilidade de uma guerra civil na Rússia não é especulação de analistas marginais, mas uma previsão do próprio sociólogo-chefe do Kremlin. Alexander Karychev, chefe do Departamento de Monitoramento Social da Administração Presidencial, alertou em artigo que o país enfrenta 5 ameaças existenciais: guerra civil, colapso do sistema político, perda de soberania, desintegração territorial e fragmentação social. As causas? Conflitos acumulados nas esferas social, econômica e política. Karychev, porém, não aponta o dedo para o regime que governa há décadas, mas propõe soluções alinhadas ao discurso oficial: a criação de uma sociedade solidária e coesa baseada em uma ideologia nacionalista e no código civilizacional russo. Para ele, a guerra na Ucrânia teria sido um despertar para o país. Enquanto isso, Putin volta a brincar com fogo.
Em uma reunião com membros do Conselho de Segurança, ordenou que o Ministério da Defesa e os serviços de inteligência avaliem a possibilidade de retomar testes nucleares, algo que não acontece há 35 anos. A justificativa? Uma suposta resposta às declarações de Donald Trump sobre a retomada de testes pelos Estados Unidos. Mas o mundo já sabe quem deu o primeiro passo nessa escalada. Enquanto isso, os Estados Unidos se preparam para implantar o novo sistema de mísseis de médio alcance Dark Eagle, com alcance de 5,5 mil quilômetros. E os rostos dos presentes na reunião diziam tudo. A preocupação era visível, especialmente depois que o ministro Belousov lembrou quão rápido essas armas chegariam a Moscou, em questão de minutos, se lançadas da Alemanha, onde devem ser instaladas. A pergunta que fica é, até quando o blefe vai durar? 6 a 7 minutos. Esse é o tempo que separa Moscou de um ataque fulminante, enquanto do outro lado do oceano, Washington não apenas mostra suas cartas, mas as joga sobre a mesa com uma frieza calculada. Sobrevoando os céus da Califórnia, um B-52 carregava sob suas asas a mais recente ameaça, a AGM-181ALRSO, uma nova geração de mísseis de cruzeiro furtivos, projetados para atingir alvos a distâncias antes impensáveis. Uma substituição direta dos velhos ALCM, que já acumulam poeira desde os anos 1980 e clamavam por modernização. Mas o recado não parou por aí. No mesmo solo californiano, os Estados Unidos testaram o Minuteman III, um míssil balístico intercontinental capaz de percorrer 9,5 mil quilômetros, e desta vez sem ogiva nuclear, como se quisessem dizer, ainda não é o momento, mas estamos prontos. O lançamento, anunciado pelo Comando de Ataques Globais da Força Aérea, percorreu 670 quilômetros até atingir seu alvo no atol de Kwajalein. Um aviso claro, uma demonstração de força enviada diretamente do Pentágono para as paredes do Kremlin. Enquanto isso, as chamadas operações especiais não se limitam ao fronte ucraniano. Em um café no centro de Minsk, um homem embriagado, armado com uma faca e algo que parecia uma pistola, ameaçou decapitar clientes, gritando que não era na Ucrânia, que aquilo aconteceria. Testemunhas descreveram o agressor como visivelmente desequilibrado, mas as autoridades bielorrussas já o identificaram como cidadão russo, sem esclarecer se tinha ligações com a guerra. Coincidência? Ou mais um episódio na guerra híbrida que se espalha como fogo? E a pressão não para. As autoridades estonianas prenderam Oleg Bezedin, um blogueiro pró-Kremlin acusado de trabalhar ativamente em favor dos interesses russos, uma forma sutil, mas perigosa de traição. Seus canais no YouTube e páginas no Facebook foram bloqueados, e a lei estoniana não perdoa. Atividades contra o Estado são punidas com rigor. Enquanto isso, na Rússia, os símbolos da propaganda de guerra ganham até selo de aprovação matrimonial. O cantor Shaman, conhecido por suas letras belicistas, casou-se com Ekaterina Mizulina, herdeira de uma dinastia de censores digitais. A mãe dela, Helena, começou como liberal e hoje é uma das autoras dos projetos de lei mais repressivos do país. Para o noivo de 33 anos, era o terceiro casamento, para a noiva de 40, o primeiro. A cerimônia realizada em Donetsk ocupada teve direito a trajes camuflados e uma mensagem clara. A guerra não é apenas nas trincheiras, mas também nos altares. Obrigado por acompanhar até aqui. Cada visualização, cada compartilhamento, cada comentário é um passo a mais para que a verdade não seja silenciada. Que seu dia seja tão dinâmico quanto as notícias que moldam nosso tempo. Até a próxima, e que ela traga, acima de tudo, esperança.